Bom, agora estamos chegando ao terceiro reino, que são as religiões falsas, religiões não cristãs. Deixe-me estabelecer certos princípios simples. Existem duas fontes de poder sobrenatural. Uma é Deus, a outra é o diabo. Qualquer poder sobrenatural que não venha de Deus vem do diabo. É simples assim. Existe um caminho e somente um caminho para o reino do poder sobrenatural de Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Deixe-me dar a vocês 2 ou 3 escrituras. João capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta, por implicação, a outra. João 14, 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para Deus Pai senão por Jesus Cristo, e este crucificado. E Efésios capítulo 2, 18. Talvez, se você tiver a sua Bíblia, você possa recorrer a isso, porque é muito importante ler. Porque por ele, Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Observe por meio dele, Jesus, e somente por meio dele, por quantos espíritos? Um espírito. Há apenas um espírito que dá ao homem acesso a Deus Pai. É o Espírito Santo. Ele opera somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Se você vier por qualquer outra porta que não seja Jesus, ou se vier por meio de qualquer outro espírito, não importa o que esse espírito possa professar ser, você não tem acesso a Deus. Você tem acesso ao reino de Satanás. Em vez de entrar no reino da luz, você entra no reino das trevas. Mas lembre-se, Satanás é transformado em um anjo de luz e seus ministros são transformados em ministros da justiça. Muitas vezes eles usarão palavras bonitas, doces e amorosas, e longas frases psicológicas e até mesmo citarão as Escrituras para levá-lo ao reino das trevas sob disfarce de serem anjos de luz. Mas, se você vier por Jesus Cristo crucificado na cruz, e se você não vier pelo Espírito de Deus, você pode entrar no reino oculto, você pode entrar no reino sobrenatural. Não estou negando isso por um momento, porque eu já estive lá e sei como é, mas você entra no reino errado. Eu entrei pelo yoga. Eu era um yogi, praticante, antes de encontrar Jesus. Houve um tempo em que saí do natural, mas o que eu entrei mesmo assim me assustou. Eu não gostei. Decidi que uma vez era o suficiente, mas quando fui confrontado com o Evangelho e o poder do Espírito Santo alguns anos depois, a grande barreira entre mim e Cristo não eram meus pecados carnais, era o yoga. Eu não conseguia romper essa barreira mental. Deus teve que fazer um milagre de libertação. O primeiro culto de libertação em que estive lá tinha apenas uma pessoa acordada e uma pessoa dormindo. Havia outro soldado dormindo. Eu estava acordado e no meio do chão e Deus me deu. Eu lhe digo, o que você viu em libertação aqui não é nada além do que eu recebi. Então, e eu nunca soube sobre libertação. Eu não sabia sobre demônios, mas eu queria vir a Jesus. Eu não conseguia alcançá-lo até que aquele demônio de yoga tivesse perdido seu poder sobre minha mente. Você pode teorizar, querido irmão, mas eu estava lá. Eu sei como é. É uma das 1000 maneiras diferentes de ser enganado no território de Satanás e se tornar escravizado. Agora, vou dar a vocês algumas escrituras do Antigo Testamento sobre isso. Abram em Êxodo capítulo 20, verso 3 e 5. Isso é parte dos 10 mandamentos. Está escrito, não terás outros deuses diante de mim. O que eu quero salientar para você é que se você buscar por ajuda sobrenatural, conselho e poder de qualquer outro ser que não seja o Deus verdadeiro, você faz desse ser seu Deus. Aquele a quem você busca por ajuda sobrenatural, revelação e poder é o seu Deus. Essas palavras se aplicam a cada pessoa que está envolvida nessa lista
que eu vou ler para você em um momento. Elas tiveram algum outro Deus diante do Deus verdadeiro. Elas permitiram que outro Deus viesse antes do Deus verdadeiro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora te inclinarás diante delas, nem as servirás. E muitas pessoas estão se curvando e servindo deuses alienígenas hoje na forma de horóscopos, tabuleiros, ouija e outras coisas assim. Elas estão nessa categoria. Quero que você veja o julgamento particular que é pronunciado sobre elas, se não se arrependerem. Porque o Senhor teu Deus é zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, diz a Bíblia. Isso pode trazer uma maldição não apenas sobre você, mas sobre as 3 gerações seguintes em sua família. Não é nenhuma forma de pecado, é esse pecado específico de ter algum outro Deus. Então, se você tem em seu passado um praticante da ciência cristã, alguém que acreditava na unidade, num cartomante, um médium, qualquer uma dessas coisas, você provavelmente está em alguma medida sobre uma maldição. E em muitos casos, sua libertação não virá até que você revogue em nome de Jesus a maldição que vem de seu antepassado. Eu provei isso conclusivamente para minha própria satisfação ao ministrar às pessoas. Há momentos em que você não pode libertar a pessoa simplesmente com base no que ela é e fez por si mesma. É sua herança espiritualmente descendo até ela de alguém que cruzou a fronteira errada e foi para o reino errado. Deus diz que será visitado sobre seus filhos até a terceira e quarta gerações. É isso mesmo. Não estou pregando condenação. Estou abrindo seus olhos. Primeiro, se você fizer isso, você está trazendo isso para seus filhos. Segundo, se seus pais, avós ou bisavós fizeram isso, você ainda pode estar sofrendo com o julgamento deles. E você tem que aprender a sair desse julgamento. Graças a Deus, a maldição foi cancelada em Cristo. Mas é melhor você saber onde está a maldição. E em muitos casos, você tem que saber de onde ela veio. Êxodo capítulo 22, versos 18 e 20 diz: Não permitirás que uma bruxa viva, todo aquele que se deitar com uma besta, sexualmente falando, certamente será morto. Aquele que se sacrificar a qualquer Deus, exceto ao Senhor somente, será totalmente destruído. Você notará a companhia em que a bruxa é colocada, aquela que sacrifica a outro Deus ou se deita sexualmente com um animal. Não é uma companhia agradável de se estar. Antes de prosseguirmos, vamos pegar essas palavras que estão no quadro negro, que são as usadas na versão King James da Bíblia. A maioria delas não tem muito significado para os americanos modernos. Vamos dar uma olhada nelas. Estou tentando dar a você o equivalente moderno em inglês dessas palavras para que, quando você as ler em outro momento, saiba sobre o que está lendo. Adivinhação. É especificamente adivinhação. Observar os tempos são horóscopos. Esta é uma boa semana para fazer negócios ou o que quer que seja. Isto é observar o tempo. Escolher o momento certo pelo estudo dos corpos celestes para um determinado curso de ação específico. Astrologia ou observador de estrelas. Isto é, claro, astrologia. Tem um espírito familiar. Essa é uma palavra para o médium. O médium tem um espírito que vem regularmente a ele, chamado de seu guia, ou alguma outra palavra assim. Isso é antigo, não é novo. Você encontra isso em quase todos os países pagãos, mas na América moderna é normalmente chamado de médium. Agora, a necromancia é falar com os mortos em busca de conselhos e orientações. Um encantador é alguém que usa amuletos para proteção, e assim por diante. Na África, descobrimos que orando com os africanos pela salvação,
Muitas vezes você teria que discernir que a mulher tinha amuletos em volta da cintura e dizer a ele para ir embora e tirá-los antes que você pudesse trazê-la para a salvação. Nenhuma dessas coisas é nova. Encanter, acho que é assim que se fala, né? É alguém que usa encantamentos ou, mais genericamente, música. A música tem um poder tremendo e Satanás frequentemente a usa para escravizar as pessoas. Agora, um mago. Um mago é um homem e uma bruxa é uma mulher. Agora, vamos para essas outras escrituras. Então eu vou mais longe. Lembre-se agora do significado dessas palavras. Vamos para Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 14. Esta é realmente a lista principal. Aqui estão todas as obras dadas a você. Vou ler o versículo 12. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Esse foi o versículo 12. Isso é oferecer seu primogênito como sacrifício vivo para ser queimado pelo fogo em sacrifício a um deus pagão. Observe que isso está em companhia direta com todas essas outras atividades. Elas são todas colocadas no mesmo nível. Ou que usa adivinhação, ou um observador de tempos, horóscopos, ou um encantador, ou uma bruxa, ou mago, ou um encantador, ou um consultor de espíritos familiares, alguém que vai até um médium, ou um mago, de novo, né, um bruxo, ou um necromante, alguém que consulta os mortos, porque todos os que fazem estas coisas são uma abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Todos os que fazem estas coisas são uma abominação ao Senhor. E nos voltamos para Isaías por um momento. Isaías capítulo 47. E apenas notamos a imagem da Babilônia e a razão pela qual o julgamento de Deus veio sobre a Babilônia. Lembre-se de que deve haver uma Babilônia espiritual que surgirá no final desta era, que é a contraparte espiritual da Babilônia do Antigo Testamento. E tem os mesmos traços e características em Isaías 47, verso 12 a 13. Você vê a característica central da Babilônia religiosa? Ou da religião da Babilônia? Fique agora com teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias, nas quais trabalhaste desde a tua juventude. Se assim for, poderás lucrar, se assim for, poderás prevalecer. Estás cansado na multidão de teus conselhos? Que agora os astrólogos, os astrônomos, os prognosticadores mensais se levantem e te salvem, e assim por diante. Observe a astrologia, a observação das estrelas, o prognóstico mensal, a feitiçaria. Essas são as marcas da Babilônia. Você sabe. Haverá apenas 2 grupos religiosos na cristandade no fim dos tempos. Sabia disso? Um será a noiva e o outro será a prostituta. A noiva será marcada pelo fato de que aqueles na noiva permaneceram fiéis ao seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, o noivo. A prostituta consistirá daqueles que foram seduzidos por espíritos enganadores de sua lealdade a Jesus Cristo, e eles serão marcados com todas as características da religião babilônica aqui descritas. Você pode ler sobre eles nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. Cada um de nós, neste lugar, ouvindo esta mensagem, está sujeito a ser confrontado pela decisão: eu quero estar na noiva ou quero estar na prostituta? Não acredito que haverá uma terceira escolha. Não haverá. Agora, vamos dar uma olhada nessas palavras aqui. As 3 palavras comuns que são normalmente usadas são adivinhação, bruxaria e feitiçaria. Muitas vezes eu encontrei esses espíritos que falaram comigo, me desafiaram fora das pessoas. Na verdade, eu tenho uma espécie de guerra particular com a bruxaria. Muitas vezes eles me dizem: eu conheço você. Um me disse: por que você teve que vir? Adivinhação.
é essencialmente obter revelação por meios sobrenaturais, não através do Espírito Santo. Revelação do passado, revelação de onde as coisas perdidas estão, revelação de quem cometeu um crime, ou previsão sobre o futuro. Eu diria que na linguagem moderna, percepção extrasensorial é toda manifestação de adivinhação. Eu estava orando com uma mulher em uma igreja em Chicago e ela era médium. Na primeira vez que ela veio, eu me recusei a orar com ela, porque eu disse: eu não acredito que você se arrependeu. Na segunda vez, ela veio e me disse que tinha se arrependido. Eu questionei, mas eu disse que oraria com ela. Comecei a ordenar que os espíritos saíssem dela e vários espíritos saíram. Então eu descansei um pouco. Eu estava apenas encostado no corrimão do altar da igreja. E a mulher estava parada ali, ao meu lado, e de repente ela se virou para mim e disse isto. Abre aspas. Eu vejo você em um carro e ele está destruído contra uma árvore, fecha aspas. E eu disse a ela, abre aspas, você, espírito de adivinhação, eu me recuso a aceitar isso de você. Eu não estarei em nenhum carro que esteja destruído em qualquer árvore, fecha aspas. Mas veja, se eu não estivesse em guarda, se eu tivesse começado a acreditar que o que era o espírito de adivinhação falando através dela estava descrevendo o destino de Satanás para mim. Se eu tivesse começado a acreditar e a pensar nisso, eu teria me submetido ao destino de Satanás em minha vida e muito provavelmente teria acabado em um acidente de carro. Muitas pessoas vão a cartomante. Abre aspas. Você vai se divorciar do seu marido e se casar com outro homem. Fecha aspas. Elas se submetem a isso e isso acontece. O que você fez nisso foi se submeter ao destino que Satanás planejou para a sua vida. Vocês conhecem Harold Bradsen? Quantos de vocês conhecem Harold Bradsen? Muitos de vocês conhecem. Quando ele foi a uma igreja que ele pastoreava em Nova Jersey, era uma igreja muito modernista e liberal, e eles organizaram um bazar. Ele pensou, abre aspas, não posso impedir isso agora, é melhor eu ir junto, fecha aspas. Então, eles disseram a ele, abre aspas, vem ter uma cartomante, vamos ter uma cartomante, fecha aspas. Seu coração afundou, mas ele pensou, abre aspas, bem, não posso impedir isso agora, fecha aspas. Ele acabou permitindo a cartomante, indo até a cartomante. Tudo isso era para ser uma piada, nada mais. Enquanto ele estava sentado ali e olhava para a cartomante, ela olhou nos olhos dele e disse, abre aspas, sua esposa vai ter um câncer, fecha aspas. Ele disse, abre aspas, percebi que era a voz de Satanás me dizendo a previsão de Satanás para minha esposa, fecha aspas. E sua esposa teve câncer, mas foi curada. Quantas pessoas me disseram, abre aspas, foi a cartomante só para brincar, fecha aspas. Sabe o que Dennis Bennett diz? Abre aspas, é como contar os dentes do tigre só para brincar, fecha aspas. Se você fez isso de brincadeira ou não, é irrelevante. Você foi a um servo de Satanás para obter ajuda que você deveria receber somente de Deus. Ao fazer isso, você se submeteu a Satanás. Você fez de Satanás seu Deus. Essa é a verdade. Bom, a bruxaria opera principalmente por feitiços, maldições e, eu diria, hipnose. Ela coloca as pessoas sob controle. Conheci muitas bruxas praticantes de verdade. Muitas. Uma mulher me disse, uma vez, abre aspas, eu mato pessoas com minhas maldições, fecha aspas. Era uma respeitável dona de casa americana de classe média. Conheci vários jovens recentemente, garotas que me disseram que podiam lançar um feitiço em alguém e fazê-lo fazer o que quisessem. A feitiçaria opera por meio de coisas como encantos, música, dança e drogas. Essa mania por drogas não é nenhuma novidade. O feiticeiro africano sabe disso há séculos. Eles, há muito tempo, fazem experiências em certas ervas e coisas que produzem certas condições estranhas. Basicamente, o nome categórico para toda essa operação é feitiçaria. Levar as pessoas a um estado sobrenatural de poder pelo uso de certas coisas como drogas, música,
encantos e assim por diante. Tenha cuidado com o que você usa em volta do pescoço ou coloque em volta do pulso, porque você pode colocar um jugo satânico, se colocar algo que supostamente tem poder. Quantas pessoas buscam proteção por um encanto ou um centavo da sorte? Alguém me contou sobre uma garota que ficou doente e sua mãe a levou a um curandeiro que deu à mãe um pequeno amuleto e disse, abre aspas, coloque isso no pescoço da sua garota e isso a manterá bem, fecha aspas. A mãe colocou, a garota ficou bem, mas depois de algum tempo a mãe se iluminou e percebeu a coisa horrível que tinha feito. Eles tiraram o amuleto, abriram e dentro leram um pequeno poema que dizia, abre aspas, Satanás, mantenha o corpo desta garota bem, até que sua alma queime no inferno, fecha aspas. O diabo não se importa com uma pequena cura, desde que custe a sua alma. Ele alegremente chamará um demônio menor para escravizá-lo com um maior. Deixe-me mencionar rapidamente que você encontrará muitos exemplos no Novo Testamento. Atos capítulo 8, em Samaria, Simão, o feiticeiro, enfeitiçou a cidade inteira com suas feitiçarias. Ele escravizou todos pelo poder sobrenatural satânico. Você vê como foi difícil para ele se arrepender? Ele podia crer no Evangelho, observar Filipe, ficar com ele, ser batizado, mas havia algo em seu coração que ainda estava atrás de dinheiro. Você se lembra das últimas coisas que lhe foram ditas? Abre aspas. Teu coração não é reto, não tens parte nem sorte neste assunto. Fecha aspas. Pedro discerniu que seus motivos ainda eram tortos. Eu lhe digo, é a coisa mais difícil do mundo para alguém que serviu a Satanás neste reino se libertar de verdade. Exige arrependimento total, sem brincadeira, sem compromisso, pela metade, mas uma renúncia total a Satanás e uma submissão total a Deus. Tipicamente, você sabe qual foi a última coisa que Simão, o feiticeiro de Atos, capítulo 8, disse? Ele disse, ore por mim. Oh, que típico! Você faz o trabalho, você fica desesperado. Eu confiarei em suas orações. Às vezes as pessoas vêm até mim e eu digo, abre aspas, irmão, irmã, você está querendo que eu fique desesperado por você? Eu não farei isso. Você fica desesperado por si mesmo. Não peça ao pregador para fazer todo o trabalho. Você começa a ficar desesperado. Comece você a ficar. Fecha aspas. David Wilkerson diz a um viciado em drogas, abre aspas, se você está desesperado, você pode ser liberto, fecha aspas. Isso é verdade para quase todas as principais áreas de libertação. Se você está desesperado, você pode ser liberto. Não peça ao pregador para estar desesperado por você. Atos capítulo 13 diz que um certo falso profeta, um feiticeiro chamado Bar Jesus, que procurou manter os pregadores do evangelho longe do representante romano na ilha de Chipre, aconteceu o seguinte, veja, essa é a obra do inimigo, para manter todo homem longe da verdade. Havia um conflito aberto entre Paulo, cheio do Espírito Santo, e o feiticeiro. Eu queria ter estado lá para ver isso. Se há algo que eu queria ter visto, era isso. Paulo olhou para aquele homem e disse, abre aspas, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, até quando não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Fecha aspas. Você sabe com o que ele estava falando? Um feiticeiro, um falso profeta. O que é um feiticeiro? Um filho do diabo e um inimigo de toda justiça. Agora, em Atos capítulo 16, uma donzela com espírito de adivinhação. O grego diz com o espírito de Piton, uma garota cartomante. Tão bem sucedida que, como escrava, ela trouxe muito dinheiro para seus senhores. Você nunca trará muito dinheiro se nunca estiver certo. Ela deve ter estado certo muitas vezes, e quando Paulo e Silas chegaram àquela cidade, ela sabia quem eles eram muito antes de qualquer outra pessoa. Ela os seguia todos os dias pelas ruas dizendo, abre aspas, estes homens são servos do Deus Altíssimo,
que nos mostra o caminho da salvação. Fecha aspas. Cada palavra que ela falava era verdade, mas ela era uma serva do diabo. Alguém disse que se Paulo tivesse sido missionário moderno, ele a teria feito um membro fundador da igreja, em Filipos. Mas ele se voltou para ela, para aquele espírito e disse, abre aspas, em nome de Jesus Cristo, saia dela, fecha aspas. A Escritura diz que ele saiu dela na mesma hora, e ela não era mais capaz de ler a sorte. A adivinhação é o demônio da adivinhação. Agora, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 1, diz, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Fecha aspas. Você diz que eles não foram salvos e batizados no Espírito Santo? Você não poderia estar mais errado, porque o próximo versículo diz, abre aspas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, pela pregação da fé? Fecha aspas. Sim, o povo de Gálatas, eles eram bons cristãos carismáticos, mas eles estavam enfeitiçados. Você sabia que pessoas batizadas pelo Espírito podem ser enfeitiçadas? Acredita em mim, elas podem. Eu assumi uma congregação que foi enfeitiçada pela esposa do pastor anterior. Eu fiquei cara a cara com esse poder naquela época e aprendi a verdade sobre os Gálatas. Qual era a evidência de que eles estavam enfeitiçados? Bom, Gálatas capítulo 4, vocês observam tempos, dias, meses e anos. Vocês estão brincando com horóscopos. Vocês estão buscando saber o futuro por meios ocultos. E Paulo disse, abre aspas, temo que eu esteja falando com vocês em vão. Fecha aspas. Acho que perdi meu tempo pregando o evangelho a vocês. Completa Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias os enganadores irão de mal a pior, mas a palavra grega é mágicos. Gostaria que você notasse isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, onde a King James diz enganadores, o grego diz mágicos. Essas pessoas são comparadas com Janes e Jambres, os mágicos que resistiram a Moisés. Você já pensou sobre o fato de que os mágicos do Egito tinham poder sobrenatural? Você já considerou isso? Moisés jogou sua vara e ela se tornou uma serpente. Os mágicos disseram, nós podemos fazer isso, fecha aspas. E eles fizeram. A única diferença foi que a cobra de Moisés comeu as cobras dele. O próximo, Moisés tirou a água do rio e a transformou em sangue. Eles disseram, abre aspas, nós podemos fazer isso também, fecha aspas. E eles também fizeram. O terceiro, Moisés chamou os sapos e encheu as casas dos egípcios. E os mágicos disseram, nós também podemos fazer isso. No quarto, Moisés transformou o pó em piolhos. Os mágicos egípcios tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Então eles disseram ao faraó, esse é o dedo de Deus, isso vai além do nosso poder. É melhor você ouvir este homem. Ele tem algo que nós não temos, mas eles tinham poder sobrenatural. Estou avisando a você que no fim desta era, o conflito não será travado no plano natural, ele será travado no sobrenatural, poder sobrenatural manifestado de Satanás, confrontado e vencido pelo poder sobrenatural manifestado do Espírito Santo. Você leu 2 Timóteo capítulo 3? É muito claro. Em Apocalipse capítulo 9 e capítulo 18, você encontrará referências à bruxaria e particularmente em conexão com a Babilônia, a cidade da Babilônia, a falsa situação religiosa. Agora, chegamos no momento em que teremos uma oportunidade para você ser liberto e libertado.